Chega um certo momento na vida que a gente começa com vários questionamentos, né? Quando a gente entra em determinada idade ou quando a gente está um tempo grande dentro de um relacionamento e que esse relacionamento está estável. Tanto questionamentos que às vezes vêm da gente mesmo, quanto também uma cobrança social que é sobre a paternidade e a maternidade. Pois é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. E o que é legal hoje, que a gente está num movimento muito forte das pessoas refletirem sobre se querem assumir esse papel, tá? Se querem realmente ter um filho, assumir um papel de mãe, um papel de pai. Isso é importante vir de ambos os sexos, tá? Porque quando a gente fala de ter um filho, a gente está falando de dois adultos que serão responsáveis pela formação de um outro ser humano. Sim, quando eu falo de você assumir papel de pai, a gente está falando de adultos que serão responsáveis por uma criança. Quando eu falo assumir papel de mães, eu estou falando de mulheres, né, que vão assumir o papel de mãe perante uma criança, entende? Então, o que é interessante é esse movimento de refletir se eu quero ser, se eu quero assumir essa responsabilidade, precisa vir de ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres, certo? Porque ambos têm responsabilidade dentro desse papel. E por muito tempo, gente, essa decisão ela ficava muito mais na mão das mulheres, né? Elas decidiam, elas escolhiam, ou às vezes nem escolhia, porque era dentro de uma obrigação, certo? E a gente está falando de um tempo um pouco mais antigo e hoje, ainda bem, temos um movimento muito mais forte das mulheres priorizarem outras coisas, certo? Mas uma coisa que é interessante é quando a gente vai perguntar para uma pessoa o porquê você quer ser mãe e o porquê você quer ser pai. Então, muitas vezes ainda está muito enraizado dentro dessas pessoas e de muitas pessoas a ideia de que para eu ser completa ou para eu ser completo, eu preciso ter um filho, eu preciso passar por essa experiência. A pergunta é por quê? Certo? E isso, gente, é muito importante, porque quando a gente fala em colocar um outro ser humano no mundo, eu não estou falando de você colocar o seu sonho e sua idealização em cima de uma outra pessoa, porque essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma de realizar seus sonhos. Essa pessoa não vai ter responsabilidade nenhuma de fazer o que você acha certo. Porque você vai dar uma base ali como o adulto com o cérebro formado, você vai dar uma base para essa pessoa, para esse cérebro em formação, certo? Mas a decisão vai ser deles. A decisão, o que vai crescer, a vida que vai seguir, o destino que vai querer, a decisão é sempre da pessoa que está ali. Porque é um outro ser humano. Então, gente, o maternar, o paternar, ele é muito mais sobre o outro, sobre você se doar para o outro, do que sobre nós, do que sobre a gente. Paternidade, maternidade, ela não deve ser uma coisa egóica, ou seja, uma coisa egoísta, no sentido assim, eu vou ter um filho porque eu preciso de alguém para cuidar de mim na velhice. Eu vou ter um filho porque eu preciso deixar um legado para esse mundo. Eu preciso ter um filho porque eu preciso de alguém que me ame. A gente não tem controle sobre isso, porque a decisão sempre vai ser de outra pessoa, vai ser desse outro ser humano, que a gente precisa começar a entender que quando a gente fala de maternidade e paternidade, a gente está falando de colocar um outro ser humano no mundo e você ser responsável por essa pessoa até eles conseguir ter um cérebro maduro o suficiente para conseguir lidar com esse mundo, entende? Então, maternar e paternar é muito mais entre você formar um outro ser humano, entre você se preocupar com outra pessoa e tentar fazer uma base para essa pessoa, para ela conseguir lidar com o mundo do jeito que ela quiser. Então, quando vocês pensarem, e se essa for a dúvida de vocês, eu quero que vocês sempre se questionem um por que ser mãe, por que ser pai. Se as respostas estiver muito no eu, gente, porque eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que eu consiga dar tudo que eu não tive, então a gente precisa repensar, porque maternidade e paternidade não é sobre a gente.
não é sobre você colocar os seus sonhos numa pessoa, não é sobre você colocar suas frustrações em cima dessa pessoa. É muito mais sobre formação, é muito mais sobre doação, é muito mais sobre você preparar uma, um outro ser humano ali que está em formação para lidar com o mundo lá fora. Então, é muito mais sobre aceitação do que sobre eu quero que essa pessoa seja.